Será que existe o tempo certo para as coisas acontecerem? Eu fiz uma reflexão sobre isso e convido vocês a acompanharem aqui comigo agora. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cristina Bottalo, esse é meu canal Cores da Cris e hoje mais um vídeo preto no branco por aqui. Preto no branco, vocês já sabem, são os vídeos de conversa no meu canal. Então eu vou aproveitar para pedir para você já curtir o vídeo, já se inscrever no meu canal, porque aqui sempre tem uma coisa diferente, uma inspiração, uma técnica, uma novidade sobre bonecas, enfim. É um canal repleto de muitas ideias e criatividade para você. Hoje eu quero falar sobre uma coisa bacana, né? Na verdade, hoje é um domingo, eu estou gravando esse vídeo aqui em São Paulo, domingo, e ontem, que foi sábado, eu fui passear pela cidade de São Paulo. Sábado é um dia de coisa boa no meu perfil no Instagram e eu resolvi visitar uma exposição de arte que eu queria muito conhecer, da artista carioca Marcela Cantuária. E essa exposição aconteceu, ainda está acontecendo, até janeiro de 2023 vai estar lá no Sesc Pompeia, na zona oeste de São Paulo. E aí eu resolvi tirar o sábado para resolver umas coisas que eu precisava fazer e visitar o Sesc, aproveitei para almoçar lá. Então foi um sábado assim super gostoso de São Paulo. Eu adoro o Sesc Pompeia, tanto é, gente, que fazendo um parênteses, eu vou trazer um vídeo aqui especial sobre o Sesc Pompeia. Não vou mostrar hoje, mas eu gravei um vídeo muito legal lá do Sesc, vou fazer aqui pro meu canal um vídeo passeando por São Paulo no Sesc. E também fiz um vídeo muito bonito da exposição da Marcela Cantuária que vai render um outro vídeo. Aliás, essa exposição da Marcela Cantuária foi uma indicação da Estela Menezes, que é uma seguidora aqui do meu canal. Estela, eu fui visitar a exposição, ficou linda e eu vou trazer o vídeo aqui para você, como a gente conversou em mensagem, eu prometi. Por que tudo isso, né? Afinal de contas, sobre o que é o vídeo de conversa de hoje. Eu tive um momento muito gostoso em São Paulo ontem e tive um outro momento muito gostoso na cidade de São Paulo hoje. Domingos, tradicionalmente, são os dias que eu faço as corridas mais longas. Desde que eu comecei a correr há 23 anos atrás, domingo é o dia do longão. Claro que esse longão ele foi variando, né? Nesses 23 anos, eu corria no início bem menos, depois eu passei a correr uma média sempre de 10 quilômetros a cada corrida. Aí eu comecei a incorporar mais quilômetros nos longos de domingo, até que cheguei, né, num longão de 35 quilômetros quando eu estava me preparando para correr a maratona. Domingo é um dia gostoso de corrida para mim em São Paulo e hoje foi um dia tão legal de corrida e eu estava assim tão ainda feliz, né, de ter passeado por São Paulo, de ter tido uma tarde gostosa. E me ocorreu trazer para cá um tema de conversa que me fez pensar nos ciclos da vida da gente e como nunca é tarde para a gente começar as coisas e também como a gente deve, de certa maneira, aceitar que coisas aconteçam de formas diferentes em alguns momentos. Gente, eu vou fazer uma pausa nesse vídeo só para tirar um ruído do holofote, eu já venho. Me aguardem. Pronto, agora sim, eu nem sei se estava vazando muito, mas um dos refletores aqui estava fazendo um ruído e estava me distraindo. Então quando é assim, melhor parar, né? Mas como eu gravo os vídeos sozinha, eu tenho que fazer isso, dar um corte, senão não dá. Mas enfim, voltando ao meu raciocínio, né? Eu hoje na minha corrida fiz uma reflexão, né, sobre esses ciclos e sobre como às vezes as coisas demoram para acontecer e não importa, né? Não importa o momento em que elas cheguem na nossa vida, sempre é muito bacana. Mas afinal de contas, o que tudo isso tem a ver com o meu passeio pela cidade de São Paulo? Bom, tem a ver porque eu não nasci aqui em São Paulo, né? Eu moro hoje em São Paulo, mas eu não nasci aqui. Eu nasci na cidade de Santo André, que fica no ABC Paulista, e o meu sonho sempre foi vir morar em São Paulo, porque as famílias, tanto da minha mãe, que embora fossem de Minas, né, a família da minha mãe é mineira,
Os meus avós maternos já moravam em São Paulo desde que minha mãe tinha 14 anos. Então a família da minha mãe estava estabelecida em São Paulo e a família do meu pai também, embora eles tenham vindo alguns da Itália, outros nasceram aqui, mas enfim, aí eles moravam, né, na região da Moca, aqui em São Paulo. E aí então a gente tinha, né, tanto os nossos avós, né, e os nossos tios, nossos primos e primas, todos moravam em São Paulo, minha madrinha. Então quando eu era criança, vir a São Paulo era sempre um programa, porque a gente ia encontrar os nossos parentes, né, as pessoas queridas da família, mas também porque eu achava assim que a cidade de São Paulo era muito mais interessante. Eu acho que isso é natural, né, na criança, essa coisa de fantasiar um pouco aquilo que é mais bacana, né? Só o fato de você pegar o carro e ter que ir para outro lugar, naquele momento, né? A família, os meus pais preparando a mim, meus irmãos, pra gente passear. Então vir para São Paulo era sempre muito legal e eu adorava a cidade de São Paulo. Eu achava tudo muito bonito aqui, mais bonito, tudo enorme, de fato, né? A capital. Então vir para São Paulo era muito bacana e eu tinha uma vontade de realmente morar aqui. Que era aqui em São Paulo que a gente passeava, era aqui em São Paulo que a gente ia em teatros, minha tia Lourdes levava a gente em teatro, a gente vinha quase sempre aos domingos assistir o concerto no Teatro Municipal, de orquestra, aí a gente passeava na Feira Hippie, na Praça da República, e eu tenho certeza, a feira de artesanato naquele tempo chamava Feira Hippie, eu tenho certeza que o meu gosto pelo trabalho manual tem muito a ver com aquele momento meu de criança, de visitando a feira de artesanato e vendo trabalhos que me encantavam. A gente almoçava no Gatto Chi Ri, que é um restaurante que existe até hoje, muito gostoso, uma cantina italiana que fica no Largo do Aroche. Então assim, vir para São Paulo era sempre muito legal. A gente ia na lanchonete New Dog, que ainda existe também. Eu gostava de comer cachorro quente, na época eu não gostava de hambúrguer. Enfim, tudo girava em torno dessa coisa bacana, né, que a gente tem na infância, do passeio, do momento legal. E aí quando eu entrei na adolescência, São Paulo era o centro, né, a capital, onde as coisas aconteciam, onde tudo de mais legal rolava, shows, teatro, exposições, as escolas mais bacanas, os cursos de arte que eu queria fazer e que fiz estavam aqui. Eu fiz o curso de gravura no Museu Lazar Segal, eu estudei numa outra escola que não existe mais de arte, onde eu fiz serigrafia, e tudo acontecia em São Paulo. E eu acabei vindo fazer faculdade aqui em São Paulo. Minha irmã já fazia. E naquela época a gente queria muito que os nossos pais tivessem permitido, né, meu pai principalmente, que a gente viesse morar aqui, mas ele não quis, enfim, a gente ficou em Santo André. E aí eu conheci meu marido lá, que foi muito bom, a gente se casou e a gente passou muitos anos da nossa vida, eu e o Sérgio, morando em Santo André e trabalhando em São Paulo, ou tendo parte do nosso trabalho acontecendo em São Paulo. Então a gente fazia essa ponte. Aí os nossos filhos, né, nasceram e vieram muito cedo também, junto com a formação da nossa família. E por um lado foi bom ter ficado em Santo André. Claro, meus filhos ficaram próximos das avós, dos avós, né? Então foi muito bom, porque os nossos pais moravam em Santo André, então foi legal. Mas quando, em 2008, né, então agora vai fazer 14 anos, né, quando eu estava com 41 anos, a gente veio morar aqui. E vir morar em São Paulo, gente, foi aquele momento que eu esperei a vida inteira. E é isso que eu queria dizer pra vocês, né, às vezes aquele momento que a gente espera tanto não acontece nos momentos que a gente imagina, ou nos momentos que a gente, sei lá, em alguma fase da vida quis. Mas sim, chegou um momento, foi numa outra fase da minha vida, quando eu tava com 41 anos, que eu vim morar em São Paulo com meu marido e meus filhos. Moro aqui até hoje e assim foi um encantamento vir pra cá. Eu me apaixonei pelo bairro que a gente mora, fiquei por muito tempo curtindo a sensação de estar aqui, conhecendo as coisas próximas, e a gente veio morar num lugar próximo do Parque Ibirapuera, e não foi por acaso. Primeiro porque meus avós moravam próximos, tanto os maternos quanto paternos, na época que a gente era criança, eles estavam morando por aqui. Então essa região de São Paulo, que fica na Zona Sul, é uma região que eu já
conheci e gostava. E eu queria morar perto do Parque Ibirapuera, porque para uma pessoa que corre, né, correr no Ibirapuera é maravilhoso. É uma pista de corrida de 3 quilômetros, que é uma distância legal, não é muito, mas também não é pouco. Então a gente escolheu um lugar que ficasse próximo de São Paulo, não foi por acaso, não. E embora vocês que me acompanham sabem que eu falo muito da Mantiqueira, que eu adoro estar no sítio, que eu gosto muito de estar próxima da natureza, inclusive que eu tô montando um ateliê escola em Monte Verde, que fica na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas, que é um lugar super importante para mim também. Eu tenho essa ligação com São Paulo, que eu não sei se eu tô realmente preparada para cortar. Então, o momento que eu tô vivendo agora é uma nova fase, né, das nossas vidas. A gente está se preparando para experimentar, ficar mais tempo na Mantiqueira, né, com o meu ateliê escola. E na verdade eu não sei muito bem para vocês o que virá. Eu não sei, eu não quero me desligar de São Paulo, meus filhos estão aqui, vão ficar aqui. Mas por outro lado, a gente está começando um novo ciclo, eu e o Sérgio, num outro local. E eu vou começar essa nova fase agora com 55 anos. Então, por que né, fazendo a ponte aqui do tempo das coisas acontecerem? Eu pensei muito nisso ontem, né, passeando, e hoje. Ontem, porque eu saí para fazer um passeio que eu fiquei muito tempo sem fazer. Durante a pandemia, a gente não podia sair, a gente não podia passear. E eu fiquei realmente pensando nisso. Falei, puxa, a última vez que eu estive no Sesc Pompeia foi, sei lá, talvez há uns 3, talvez 4 anos atrás, que foi antes da pandemia, né? Bem um pouco antes. E aí a pandemia impediu que a gente saísse e fizesse. Então, foi um período de tempo que mudou totalmente as nossas rotinas, né? E a gente está aos poucos resgatando isso. Eu senti isso ontem, né? Eu estou aos poucos retomando isso. E com relação à corrida também, né? Eu já corria, como eu falei, eu corro há 23 anos, mas minha corrida foi se modificando ao longo desse tempo. Eu não comecei correndo longas distâncias de cara, eu fui aumentando a corrida gradativamente, né? Mas quando, um pouco antes da pandemia, né, quer dizer, eu tinha feito a minha maratona em 2017 e eu vinha me preparando, eu estava super em forma. Eu tive uma lesão, né, fascite, tive que dar uma freada em 2018, mas eu estava bem, eu estava correndo bem. E antes da pandemia começar, eu tinha me preparado, inclusive, para fazer umas distâncias mais longas em 2020, eu tinha me inscrito em umas provas, e aí a pandemia chegou com tudo, né? E claro, impediu que tudo isso acontecesse. A gente não podia nem sequer sair de casa, muito menos fazer uma prova, um evento, enfim. O parque ficou fechado, eu tive que parar de correr. Eu passei a correr na rua aqui do bairro, mas assim, a rua, ela tem poucas partes realmente planas e na rua você tem que parar na esquina para ver se pode passar. E a gente teve que se adaptar a uma nova realidade. E óbvio que a pandemia interrompeu esse ciclo da minha corrida também. E foi frustrante, não vou negar. Inclusive, eu entrei na menopausa durante a pandemia, foi tudo ao mesmo tempo, né? Um outro momento da minha vida. E eu passei a correr muito menos, assim. Eu passei a correr 5 km por corrida, né? Para quem corria algo entre 10, 11, né? Às vezes um pouquinho mais durante a semana. E nos longos eu fazia 15, fazia 18, fazia 21. Às vezes, né? Passar a correr 5 km só a cada corrida foi muito frustrante. E eu fiquei mesmo com a sensação de que eu tinha perdido alguma coisa, né? Com relação a isso, ao meu preparo físico, a corrida, e que eu não ia recuperar. E hoje, correndo lá no parque, eu fiz um longo de 12 quilômetros, não foi de 15 nem 18, muito menos 21, mas 12 quilômetros depois desse período em que eu fazia 5, 7, né, quando muito 8, já é um a mais, né? Então eu tive hoje essa sensação, assim como ontem, né, que a gente está recuperando algumas coisas que a gente perdeu, a gente está se reinventando, né, renovando, né, o ciclo e começando algo novo. E um pouco eu sinto isso nesse momento da minha vida também, que é essa mudança, essa experiência nova que eu vou ter o ano que vem lá em Monte Verde, que eu não sei como vai ser, não sei como é que a gente vai se adaptar, mas enfim, é uma nova fase. E eu queria compartilhar isso com vocês para dizer que talvez você aí esteja, né, do outro lado pensando que é tarde demais para começar alguma coisa, que você já passou da hora de
sei lá, ir morar em outro lugar, ou começar a aprender algo novo, ou quem sabe até mesmo começar a correr. Mas eu queria te dizer que não tem um tempo exato para essas coisas acontecerem, não tem um único tempo certo para isso acontecer. O tempo certo é o tempo de agora. A única coisa que a gente sabe com certeza é que o tempo que vale é o momento que você tem hoje. E não importa, então, a sua idade. Eu me mudei para São Paulo com 41 anos, acho que eu desejei isso desde os 10. Uma hora chegou. Eu tô experimentando essa nova fase para uma mudança até de rotina e de cidade com 55, por que não? E a minha corrida hoje, quando eu comecei eu tinha 32 anos, mas hoje eu tenho 55. Eu não sou a mesma pessoa, mas eu consegui fazer com que a minha prática de corrida acompanhasse todos esses 23 anos e se adaptasse às minhas realidades. Sim, a pandemia me restringiu com a corrida, a menopausa me atrapalhou porque eu fiquei muito desconfortável, né, com as mudanças físicas, hormonais, de sono, de peso, né. No início da pandemia eu ganhei peso, como todo mundo, você para a sua atividade física e junto com a pandemia é natural. Mas hoje eu percebo que meu organismo já se estabilizou, que as coisas estão voltando ao normal. Então nunca é tarde para a gente começar uma coisa nova, nunca é tarde para a gente iniciar um novo ciclo, nunca é tarde para a gente aprender uma prática nova, uma técnica, nunca é tarde para a gente começar a correr. E em qualquer momento da sua vida você vai se beneficiar dessas coisas, sempre. Então eu fiquei com uma sensação muito boa hoje na corrida. Primeiro por estar em São Paulo, uma cidade que eu gosto tanto, que eu desejei tanto estar, então me sentir lá me deu uma sensação muito boa. Inclusive, por perceber ontem, passeando lá no Sesc Pompeia, que São Paulo tem muitas coisas incríveis ainda para eu conhecer. E que eu quero fazer isso. Não importa quanto tempo mais demore, não importa se eu vou ficar um tempo fora e vou voltar, não importa se eu vou ter que fazer isso menos vezes do que eu gostaria. A gente tem que ser maleável, né? Flexível, a gente tem que se adaptar aos momentos da nossa vida e tirar o máximo proveito de cada um deles. E a corrida me ensinou a fazer isso, por isso que eu trouxe esse paralelo. A corrida me ensinou que no início eu tinha que ir devagar, eu tive que me acostumar, eu tive que me preparar, eu tive que me fortalecer para chegar num ponto. E às vezes a gente está no nosso melhor momento e tem que parar por N motivos, mas não tem problema. O importante é você ter esse jogo, né, de cintura, de se adaptar a cada momento da sua vida e tirar o máximo de proveito deles. Foi essa sensação que eu tive hoje. Eu fiquei muito feliz, assim, comigo, fiquei satisfeita. Falei, é isso. Hoje o meu longo é de 12 quilômetros. Sim, já foi muito mais, mas hoje ele me faz muito bem do jeito que ele é. E talvez o meu longo daqui pra frente seja de 12, talvez 15, talvez não passe disso. Mas não tem problema, é outro momento, é o que eu tô vivendo agora. Eu nem sei como vai ser o ano que vem, que eu vou ter que correr em outro lugar. Depois eu vou vir aqui gravar outro vídeo e contar pra vocês o que eu fiz. E é isso, gente, vamos pensar que nunca é tarde pra gente começar nada, nunca é tarde. O momento que existe é o momento de agora. Então, esse é o melhor momento. Foquem nisso, pensem nisso, eu tenho certeza que isso vai trazer muitos benefícios para você. E foi esse o vídeo, essa reflexão. Às vezes meu pensamento voa longe, né? E quase sempre os meus vídeos de conversa, gente, eu elaboro correndo. Por isso que não tem como eu não fazer essa ponte entre as duas coisas. Eu agradeço vocês, que são as pessoas que me acompanham, me assistem aí do outro lado. Muito obrigada por estarem aqui. Curtam o vídeo, deixem seus comentários, inscrevam-se no meu canal e logo mais vem vídeo novo por aí. Obrigada por estarem aqui e até lá!